Eu quero saudar a todos com a paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal, os que têm assistido, aqueles que têm dado like, até os que têm dado dislike, que de uma forma ou de outra têm beneficiado o nosso canal e têm ajudado o nosso canal a crescer. Eu já quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, deixa o teu like e ativa o sininho da notificação para você sempre estar recebendo vídeos novos do nosso canal. Hoje esse vídeo foi sugerido, por uma pergunta do nosso irmão João Paulo Souza. Irmão João Paulo, que Deus te abençoe, você e a tua família. Receba a nossa saudação fraternal com a santa paz de Deus e um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. A pergunta dele foi, por que as denominações usam o versículo 15 de 1 Coríntios 11 para não usar o véu, para combater o uso do véu? Então nós vamos responder resumidamente nesse vídeo, fazer uma explicação versículo por versículo do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Eu espero que vocês possam tirar um bom proveito, que foi feito com muito carinho para todos vocês. Então aqui nós vamos analisar o capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo por versículo, e fazer uma explicação de cada versículo desse capítulo da epístola do apóstolo Paulo. O título começa: Como as mulheres devem se apresentar na igreja. O segundo versículo diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vos lo entreguei. Para quem não sabe, preceito seria ensinamentos ou doutrina. Para aqueles que acham que o que Paulo ensinava era somente uma questão cultural, regional, e que era doutrinas dele mesmo, eu vou deixar aqui alguns versículos que provam que tudo que o apóstolo Paulo ensinou não era dele, mas era mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37 e 38. 1 Tessalonicenses 4, versículo 2. Gálatas 1, do versículo 11 ao 12. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 2. 1 Timóteo 4, versículo 16. Romanos, capítulo 6, verso 17. 2 Timóteo 1, 13. O verso 3 diz assim: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Nesse verso enfatiza uma submissão hierárquica que existe no céu desde a criação. Veja bem, Cristo a cabeça do varão, o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui desbanca o argumento que o véu é uma questão local e cultural que só foi na igreja aos Coríntios, porque aqui nesse versículo fala de uma instituição divina a ser respeitada, uma ordem estabelecida por Deus. O verso 4 diz assim: Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Como acima do homem está Deus e Cristo, jamais o homem deve cobrir a sua cabeça ao orar e profetizar. Porque aqui diz que ele estaria desonrando a sua própria cabeça, mas aqui não fala da cabeça própria. Quem é a cabeça de Cristo? Deus. E quem que é a cabeça do homem? Cristo. Então o homem orando com a cabeça coberta, ele estaria desonrando a Cristo, que é a sua cabeça, e consequentemente desonrando a Deus, que é a cabeça de Cristo. No verso 5 diz assim: Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A mulher orando sem o véu, ela está desonrando o marido, desonrando a Cristo e desonrando a Deus. Aqui fala claramente que é como se ela estivesse rapada, ou sendo, estivesse careca diante de Deus. O verso 6 diz assim: Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Aqui, esse versículo fala de mulheres com cabelos, e não como os teólogos dizem, que o véu era para cobrir a cabeça de mulheres, de prostitutas carecas da cidade de Coríntio. Mas se para a mulher é indecente cortar ou tosquear-se, cortar curto o cabelo, então que cubra-se como véu.
o verso 7 diz assim: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Mais uma vez, no verso 7, o apóstolo Paulo enfatiza que o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, do varão. Mas você pode perguntar, mas a mulher não é a glória de Deus? Sim, a mulher também glorifica a Deus, é a glória de Deus. Mas a mulher se torna a glória de Deus mais ainda quando ela cumpre o plano divino em casar-se e passa a ser a glória do homem. A mulher foi criada prioritariamente para ser esposa, para ser mãe, para ser conselheira e para ser ajudadora do homem. Sendo assim, a mulher também será a glória de Deus, cumprindo o propósito da criação e sendo companheira do seu esposo. Aí se pergunta, se a mulher tem por cabeça o homem, e as solteiras? Nesse caso excepcional, as mulheres solteiras não estão excluídas ao contexto da submissão, pois na maioria estão submetidas ao pai, o pai que é o seu progenitor, estão submissas também a Deus e a Cristo. O verso 8 e 9 diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. O apóstolo Paulo, nesses dois versículos, ele torna a repetir o que ele falou no verso 7 e continua abordando o assunto que eu acabei de falar para vocês, sobre a dependência da mulher para com o homem e o homem para com a mulher. No propósito da criação, Deus criou a mulher para ser companheira e adjutora do seu esposo, do varão. Por isso que ela foi criada, para ser companheira de Adão. Deus viu que Adão estava só e preparou para ele uma companheira para lhe ajudar. O verso 10 diz assim: portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Que sinal de poderio é esse? Ou, em outras traduções da Bíblia, fala trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade. Mas que autoridade seria essa? Em 1 Coríntios 4:9, o apóstolo Paulo fala que nós somos espetáculos para os anjos e eles nos observam admiradamente e somos admirados por eles. Em Efésios 3:10, o apóstolo Paulo diz que pela vocação e o chamado de Deus, ele expressa a sua sabedoria por meio da sua igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, com toda certeza, baseado nesses versículos, os anjos, eles marcam presença, eles estão presentes em nossos cultos de adorações e louvores a Deus. Como diz em Apocalipse 8:13, que os anjos, eles buscam as orações dos santos e levam no incensário, e as orações sobem como um incenso suave nas narinas de Deus. Então, os anjos, eles participam das nossas adorações, das nossas orações e dos nossos cultos e louvores a Deus. Então, por isso que a mulher tem que trazer sobre si um sinal de autoridade por causa dos anjos. No entanto que os anjos também podem vir observar se a mulher está com a cabeça coberta em suas orações e nos cultos, orando ou profetizando, e ver se a mulher está com a cabeça coberta em sinal de respeito e submissão a essa autoridade delegada por Deus. No verso 11 diz assim: todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala da união da mulher com o homem, da esposa com o esposo, sobre a necessidade e dependência um do outro, um depende do outro, tudo isso no Senhor. No versículo 12 diz assim: porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Falando aqui sobre a honra que um deve ter com o outro. A mulher veio do varão e o varão veio por intermédio da mulher. O versículo 13 diz assim: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Aqui o apóstolo Paulo, após esse discurso inteiro, ele fez uma pergunta para os irmãos de Corinto. Pediu para que eles julgassem se era decente uma irmã orar, uma mulher orar com a cabeça descoberta, ou orar sem o véu. Com certeza, diante dessa autoridade hierárquica e divina, mostrando que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo,
É sim indecente que a mulher ore sem o véu, porque ela está desrespeitando toda esta classe hierárquica que está instituída pela criação de Deus desde a fundação do mundo. Porque se a mulher não se cobre com o véu, ela está em insubordinação, ela está negligenciando essa ordem divina que foi estabelecida por Deus, sendo assim passando por cima da hierarquia divina. Então aí eu te pergunto para você, se o véu fosse algo regional e cultural, Paulo teria usado essa linhagem colocando uma hierarquia sobre o homem sendo a cabeça da mulher, a Jesus Cristo sendo a cabeça do homem, e Deus sendo a cabeça de Cristo, que a mulher deveria cobrir a cabeça por causa do sinal de autoridade pelos anjos, para vocês verem que esse texto não é cultural e não é regional. Meus queridos e queridas amigos e inscritos no canal, essa hierarquia divina, ela está desde a fundação do mundo e será eterna. Sabemos que essa escada estabelecida por Deus entre a mulher, o homem, Jesus Cristo e Deus, ela é eterna, ela é imutável. Então, até os dias de hoje, ainda o véu continua sendo vigente nas igrejas que têm o compromisso de continuar seguindo a doutrina apostólica a qual o Espírito Santo deu aos santos apóstolos. Agora o versículo 14. Ou não vos ensina outra natureza que é desonroso para o varão ter cabelo crescido? Nós sabemos que as coisas já mudaram no mundo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando você está de longe e vê uma pessoa, existe algo que difere se é mulher ou se é homem. E o que é? É o cabelo. Se você vê de longe alguém com cabelo curto, de calça comprida, você sabe que é um homem. Se você vê, mesmo que esteja de calça, mas com longas cabeleiras, você sabe que é mulher. Então, cabelo curto para homem e cabelo crescido, cabelo comprido para mulher, que é o que difere a mulher do homem. Então, nesse ponto, desde aquele tempo, havia diferença entre homem e mulher. Homem com cabelo curto e mulher com os cabelos crescidos. Por quê? Porque era desonroso o homem ter cabelo comprido, parecendo uma mulher. Então, não era para o homem parecer uma mulher. Então, por isso que ele deveria ter os seus cabelos curtos. E sendo assim, desonroso ele ter cabelos crescidos. Agora chegamos no versículo 15, o versículo mais usado para aqueles que querem combater contra o uso do véu. Vamos ler. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aqui já vou falar. O cabelo foi dado em lugar de véu, mas não é véu. Se ele foi dado em lugar, é porque ele está ali por um propósito. Então quer dizer, se foi dado em lugar de véu, ele não é véu. O véu é véu e cabelo é cabelo. Só que nesse versículo 15, existe algo por trás que poucos sabem, né? Só quem se aplica mesmo, se aprofundar sobre a doutrina do véu, que é um X da questão, que desbanca totalmente os combatedores do véu usando o versículo 15. Eu vou explicar para vocês. Nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, fala mais em cobrir a cabeça do que necessariamente a palavra véu. Vocês viram aqui que a questão maior desse capítulo é a submissão da mulher à autoridade designada por Deus, que é o homem, Cristo e Deus. Mas pesquisando sobre 11 aos Coríntios, eu me deparei algo surpreendente. Procurando esse capítulo de 11 de 1 Coríntios no grego, eu tive uma grande surpresa. Os únicos versículos na nossa tradução que usamos na congregação, a João Ferreira de Almeida, os únicos versículos que falam sobre necessariamente véu, que está na nossa Bíblia, é no versículo 6 e no versículo 15. O versículo 6 diz: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. E no versículo 15 fala: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Só que, para minha grande surpresa, essa palavrinha véu, no versículo 6, em grego, é chamada de katakalupto, que significa véu de adoração ou véu litúrgico. E o véu que está em 1 Coríntios 11, versículo 15, que diz que o cabelo foi dado em lugar de véu, esse véu que fala aqui, a palavra no grego é peribolaion, que
que significa manto ou mantilha. Para confirmar isso que eu estou falando para vocês, eu tenho uma Bíblia que a tradução dela, ela foi traduzida diretamente do grego e do aramaico e do hebraico. E ela traz essa diferença que na nossa Bíblia não traz. Eu vou mostrar para vocês aí, ó. Presta bem atenção. Para vocês verem que eu estou falando a verdade, olhem o verso 6 nessa tradução das línguas originais. Aqui diz, né, no versículo 6, cubra-se com o véu, né? E no versículo 15 diz, e a mulher ter cabelos compridos foi-lhe dado em lugar de cobertura. Isso é para você ver que no versículo 6 fala em véu, e no versículo 15 fala em cobertura. Seria a tradução correta, não seria véu, seria na nossa Bíblia ter a palavra cobertura, que é diferente, né? Porque no versículo 15, essa palavra cobertura é peribolaion. E no versículo 6, véu, é catacalúpitos. Então, para vocês verem que é duas palavras totalmente diferentes. Era comum na indumentária, das vestimentas femininas daquela época, elas usarem uma cobertura, uma mantilha, um manto sobre a cabeça, bordadas de ouro, né, e muito enfeitadas. Era a moda da época. Então o apóstolo Paulo ali, ele estava incentivando, estava enaltecendo a beleza dos cabelos compridos das irmãs. Então ele quis passar para as irmãs que elas terem os cabelos longos e os cabelos bem femininos eram mais bonitos que as próprias coberturas enfeitadas que elas usavam sobre a cabeça, as coberturas bordadas a ouro, cheias de pedras preciosas. E Paulo ali quis dizer que para a mulher ter o cabelo crescido, lhe foi dar em lugar de cobertura, em lugar de peribolaion. Já o homem ter o cabelo crescido era desonroso para ele, porque estava tirando ali a forma masculina do homem. E já a mulher ter o cabelo crescido já era a beleza natural da mulher. Então o cabelo é uma cobertura natural que Deus deu para nossas irmãs. Eu pesquisei se a minha conclusão estava correta e eu acabei encontrando um artigo que provou toda essa minha pesquisa. E eu vou colocar aqui, eu vou ler para vocês aqui na tela. Não faria sentido algum o apóstolo Paulo dizer quase em toda a sua explanação que as mulheres cristãs devem usar o véu e no final dispensá-las do seu uso. É totalmente incoerente afirmar que o cabelo comprido do verso 15 substitui o véu do verso 6. Acontece que os vernáculos usados no original grego para essas vestimentas não são os mesmos, ou seja, no verso 15 o vernáculo grego usado é peribolaion e tem o significado de mantilha, uma vestimenta feminina mais pesada, usada em lugares públicos que cobria não só a cabeça, mas também os ombros e o dorso. Enquanto que no verso 6, o vernáculo grego usado é catacalúpito, que tem o significado de véu, um tecido leve que servia para cobrir apenas a cabeça, usado em ocasiões especiais nas reuniões de oração e adoração a Deus. Portanto, o apóstolo Paulo está falando de duas vestimentas diferentes com fins diferentes.